Para falar sobre o caso do Paulo Marinho e do Bebiano, tudo mais. Pois bem, o Paulo Marinho, ele se encontrou com o Lula, a pedido da filha dele, e ele contou ao Lula vários segredos do Bolsonaro para que o Lula possa usar no debate. Domingo teremos um debate entre Lula e Bolsonaro, vai ser um debate promovido pelo UOL, que vai passar na Bandeirantes. É o primeiro debate, primeiro confronto direto entre Lula e Bolsonaro, deve ter o segundo, que deve ser o debate da Globo, se o Bolsonaro não arranjar um motivo para fugir. E olha, eu não duvido que ele arranje um motivo para fugir. Tá. O Bolsonaro tá apavorado, por quê? Porque o Paulo Marinho sabe tudo. Ele não apenas foi um dos coordenadores da campanha do Bolsonaro, lembre-se, o coordenador oficial foi o Bebiano, mas o melhor amigo do Bebiano é o Paulo Marinho. E o quartel-general da campanha do Bolsonaro em 2018 era na casa do Paulo Marinho. Inclusive, eu não entendo como é que a campanha do Lula não contactou o Paulo Marinho antes de começar a campanha para falar, ó, venha pro nosso lado, porque você entende desse tipo de campanha, que foi uma campanha que foi vitoriosa. Porque a casa dele virou um quartel-general. Inclusive, o Paulo Marinho, quando ele ainda era bolsonarista, ele confessou numa entrevista para Andréa Sadi no Globo News, ele confessou, ó, chegava aqui, a gente criava conteúdo 24 horas por dia. Ele apontou assim uma sala que tem na casa dele, aí ele falou, ó, essa sala aqui era cheia de computadores. Era o nosso QG, quartel-general, o bunker. Então tinha gente aqui que criava conteúdo, e eu falo que o bolsonarismo é assim, eles criam muito conteúdo, a esquerda não faz isso até hoje. E aí, os outros saíam distribuindo o conteúdo, ou seja, usavam robôs para distribuir em milhares de grupos de WhatsApp. Tá, aí ele falava, também chegava muito conteúdo, que muita gente cria, tinha outros criadores. E tudo que chegava a gente distribuía nos grupos. Aí ela falou, até fake news, ele falou, a gente não queria saber, até fake news. Se era bom pra campanha, a gente distribuía. É bom pra campanha? É ataque ao PT? É bom pro Bolsonaro? A gente distribuía, a gente não queria saber o que era. E confessava. O Paulo Marinho é também suplente do Flávio Bolsonaro. Esse é o nível de intimidade que ele tinha com o Bolsonaro. O Flávio podia escolher qualquer ser humano na Terra para ser o suplente dele. Ele escolheu o Paulo Marinho, amicíssimo da família, o cara que cedeu a própria casa para fazer o quartel-general das fake news do Bolsonaro. Esse cara, ele sabe como montar um quartel-general para produzir muito conteúdo, e aí você pode produzir conteúdo que não seja fake, se quiser, e disseminar esse conteúdo em muito lugar. Tá, o Paulo Marinho se encontrou com o Lula, e ele falou vários segredos do Bolsonaro que o Lula, eu não sei se ele vai usar nesse debate de domingo. Porque tem o debate da Globo depois. E tem ainda os próximos dias da campanha. Sem falar que o Lula não pode falar alguma coisa se não tiver uma prova por trás. Mas, pelo que tudo indica, o Paulo Marinho deu provas ao Lula. E ele já falou várias vezes, ó, Bolsonaro, tem um vídeo que ele gravou, que ele falava mais ou menos assim, o Bolsonaro, você esqueceu do Bebiano, o Bebiano já tinha morrido, mas ele não esqueceu de você não. Ele esqueceu, falar que um cara morto não esqueceu de você é o seguinte, vai voltar para te assombrar, Bolsonaro. Aí ele diz, na hora certa, chegou, parece, ao que tudo indica, que chegou a hora certa. Ele sabe de segredos do Flávio, do Carlos e do Jair Bolsonaro. Ele só não era muito ligado ao Eduardo, mas era ligado a todos os outros filhos da família Bolsonaro. Ele, junto com o Carlos, fizeram o esquema, pelo menos a parte da distribuição e produção de conteúdo, aí não sei se fake news ou não, ele ajudou o Carlos a produzir. A parte das fake news, do gabinete do ódio, depois ficou só com o Carlos, até porque o Paulo Marinho se desencilhou do bolsonarismo. O que aconteceu? Aconteceu que o Bebiano queria um cargo de ministro da Justiça. Só que o Bolsonaro já estava fechado com o Sérgio Moro desde muito antes, né? A gente viu que o Sérgio Moro condenou o Lula, depois o Sérgio Moro... A Vaza Jato mostrou que o Moro sabia que não tinha provas quando ele tornou pública a delação do Palocci há poucos dias da eleição, para a Globo fazer uma matéria de 25 minutos em Jornal Nacional, depois no dia seguinte mais 20, depois mais 20, exatamente para a Globo bater forte no PT na véspera da eleição. Aquilo fez com que a subida do Haddad estava disparando nas pesquisas, parasse, estagnou o Haddad completamente, que veio tudo aquilo de corrupção, Lula, PT, Haddad, aquele imaginário que a mídia fazia, imaginário mesmo que era tudo fake news, aquilo voltou para a mente, parou, o Haddad parou de subir, aquilo garantiu a eleição do Bolsonaro. Aí o Bebiano foi chutado para escanteio, mas ganhou cargo no governo Bolsonaro. Porém, o Bebiano, junto com o Paulo Marinho, eles são da área, eles faziam no governo Bolsonaro a área da comunicação. Inclusive o quartel-general foi na casa do Paulo Marinho. O Carlos Bolsonaro tem ciúme de qualquer um que fique na área da comunicação. Ele tem ciúme. Ele quer que ele fique na área da comunicação, principalmente redes sociais do Bolsonaro. Inclusive, depois vou fazer o vídeo sobre o Carlos Bolsonaro ter passado mal. Ele tá numa briga, até já tô falando isso aqui há alguns dias, tá uma briga danada dele com o Pablo Marçal, outro assunto. Nesse caso, em 2019, no comecinho do ano, a briga do Carlos era com o Bebiano e com o Paulo Marinho. Para afastar o Paulo Marinho, ele também queimou o Bebiano. Então o Bebiano
sofreu uma fritura. O que é fritura? O gabinete do ódio atacando um cara que está dentro do governo, quer dizer. O bolsonarismo faz isso, fez com vários outros. General Santos Cruz, fez depois com o Sérgio Moro, fez com o Mandetta, fez com Joyce Hasselmann, fez com Alexandre Frota, fez com vários, fez com os babacas do MBL, fez com vários. É uma fritura, quer dizer, o gabinete do ódio começa a atacar muito a pessoa, atacar com fake news, inventando, ridicularizando, tornando a vida da pessoa uma desgraça, incentivando inclusive a violência contra essa pessoa. Fizeram isso antes, fizeram com Maria do Rosário, com Jean Willis, com a Márcia Tiburi, fizeram com várias pessoas da esquerda. Ok. Começaram a fazer com o Bebiano saiu do governo. O Bebiano saiu do governo bravo. O Bebiano tem um celular em que ele tem todas as conversas dele com o Carlos, com o Flávio, com o Jair Bolsonaro, com os outros coordenadores da campanha e com outros membros do gabinete do ódio. Inclusive com membros que estavam lá naquele atentado de Juiz de Fora. Aí é que mora o problema. Aquele atentado lá. Pois bem, o Paulo Marinho tem o celular do Bebiano. Qual é a chance do Paulo Marinho começar a divulgar as coisas do celular do Bebiano nos próximos dias? Muito alta. Então o Bolsonaro está em desespero. O Carlos Bolsonaro não dorme mais. Literalmente não dorme. Passou a noite no hospital, Carlos Bolsonaro. A última noite ele passou no hospital. Não dorme mais. Ou se dorme é porque está sedado. Está um desespero completo na família Bolsonaro e no entorno da família Bolsonaro. Eles estão em pânico. Pânico total. Porque podem vir segredos agora à tona. Eles tentaram de todas as maneiras calar o Paulo Marinho nos últimos tempos, mas, diz o Paulo Marinho, por questões familiares, ele foi pro lado do Lula e ele não quer nenhum contato com o bolsonarismo. Então a coisa vai ficar bem feia agora pro Bolsonaro. A ver se o Paulo Marinho tá realmente falando, ó, eu tenho aqui bala na agulha, se ele tem bala na agulha, ou se ele fala que tem, chega na hora, solta uma biribinha em vez de bomba. Aí comenta aí, você acha que vai vir bomba atômica ou é biribinha do Paulo Marinho? Ele tá falando faz um bom tempo, viu? Ele tá criando um hype. Hype é um termo em marketing que é quando você deixa as pessoas ansiosas por alguma coisa. Ele tá criando um hype sobre isso faz 2 anos. Desde que o amigo dele, Bebiano, morreu, ele tá falando, ó, vai vir à tona, tem o celular, tem não sei o quê, papapá. Vamos lá, então vamos. Agora é a hora, rapaz. Não pode ser depois do dia 30, tem que ser antes, viu? Então, vamos lá. Ele tá esperando a hora certa. Se eu bem entendo, eu conheço a estratégia dele, e ele esteve na estratégia de comunicação do Bolsonaro em 2018, a hora certa é na última semana, não é exatamente agora, para ele liberar bombas contra o Bolsonaro. Por que na última semana, Thiago? Principalmente quinta e sexta-feira. Porque depois acaba a campanha, já não tem mais campanha em TV, aí vira um Deus nos acuda. A campanha eleitoral no sábado e no domingo da eleição é completamente online. Só que antigamente a campanha online era pífia, não existia praticamente. Ou não existia mais antigamente. Hoje não. Hoje todo mundo tem um celular na mão. Então mesmo que muita gente vá para votar sem o celular, muita gente está com o celular até na fila de votação, podendo mudar o voto até o último momento. Até literalmente o último momento. A pessoa na fila, o primeiro da fila está assim com o celular. Opa! Epa! Não, vou votar no outro. Ou não vou votar em ninguém. Então, a coisa pode ficar feia para o Bolsonaro nesses últimos dias. A ver qual é o tamanho da bomba aí do Paulo Marinho e como o Lula vai utilizá-la. Porque o Lula, veja bem, o Lula não é tonto. O Lula não é... Se é uma coisa que o Lula não é bobo. Então, alguém chega e fala, olha, eu tenho para você informação tal e tal. Se não está bem embasada, com muita prova, se não é um negócio que o Lula também acha que é pertinente de falar, se não é golpe baixo, que o Lula não dá golpe baixo, ele não fala. Ele fica... Você vê que o Lula ele tem dificuldade até de atacar. Quando no primeiro debate da Band falaram, o Lula perdeu uma grande oportunidade também, acho que perdeu, de atacar o Bolsonaro nos imóveis, nos sigilos de 100 anos, tudo mais, porque estava o Lula acostumado com uma campanha de alguns anos atrás, antes de ter redes sociais, em que ele tem que ser moderado. Sou moderado, não perco pontos, tá bem. Porém, com redes sociais não, você tem que saber atacar. E o Lula é bom atacando, se ele quiser. Mas ele não dá golpe baixo. Vamos continuar indo para cima dessa corda? Falou.